Olá, alunos. Como a gente já vem debatendo ao longo do segundo bimestre sobre antropologia brasileira, eu quero propor uma atividade para vocês. E como a gente já deu todo o conteúdo, a gente vai mais assim fazer uma revisão e tentar nos aprofundar um pouquinho mais nos aspectos com relação à antropologia brasileira. Então, como eu expliquei a vocês, até o início do final do século XIX ao início do século XX, a antropologia brasileira passou por uma fase onde não havia uma profissionalização sociológica, ou seja, não havia os seus intelectuais que falavam a respeito da antropologia em si, né, a questão dos estudos da sociedade em si no Brasil, eles não estavam vinculados a eles não tinham formação na área, né? Não tinha escolas de ciências sociais ou de antropologia no Brasil. Então, eram considerados, por assim dizer, a gente poderia dizer que eram leigos, né? Com relação eles eram autodidatas. Eles estudavam, mas não tinham um arcabouço teórico de uma formação universitária. Então, o que preponderou nesse período foram os estudos ligados à questão da raça, né? A questão da antropologia, por exemplo, do início do século XIX, a influência do início do século XIX, né? Que era relacionada ao evolucionismo social, a questão do darwinismo social, todos esses aspectos que a gente já estudou em sociologia. E, posteriormente, com a formação da USP, né? A Universidade de São Paulo, e a partir da década de 33 e 34, né, as primeiras escolas antropológicas foram inauguradas no Brasil, né, foram feitas no Brasil. Houve uma quebra de paradigma, né, de padrão de estudo. Né, houve a questão da formação profissional desses sociólogos. Então, houve uma diferenciação de pensamento. Então eu quero que vocês relacionem, façam um quadro de relação, né, de características, tanto semelhantes como diferentes, entre a primeira fase, que vai do final do século XIX, início do século XX, e a segunda fase da antropologia no Brasil, que vai da década de 30 até a década de 60. Então eu quero que vocês relacionem esses dois períodos e façam um quadro. Você bota lá, fase 1, fase 2, antropologia tinha tais características, você bota embaixo. Um quadro, não precisa ser algo complexo não, mas com base no que a gente já vem estudando, dá muito bem para fazer esse quadro. Lembrem das páginas que a gente estudou sobre isso, que o conteúdo de sociologia que está relacionado sobre isso no livro Sociologia Hoje, que eu disponibilizei para vocês, é na página 76, a página 78. Contudo, essa paginação, olhe no livro, porque se você for olhar no aplicativo, às vezes está uma numeração um pouquinho diferente. Você abre mais ou menos nessa página lá e você olha se iniciou no capítulo mesmo, Antropologia Brasileira. É o nome do capítulo, no caso, né? Então vocês vão lá na página 76 a 78, está falando sobre as fases da antropologia no Brasil, né? De Júlio César Melatti, né? As 3 fases que ele fala a respeito disso. E eu quero que vocês façam esse quadro comparativo entre a primeira fase e a segunda fase, né? A questão da primeira fase que não tinha formação já é uma característica, já pode colocar. No início do século XIX, no final do século XIX e início do século XX, não havia formação dos profissionais na área de ciências sociais. Então é um ponto. Aí, foco de estudo, aí você bota, era baseado em tais coisas. Aí no outro você já bota diferente, né? Como eu expliquei a vocês. Então vocês podem revisar os vídeos para poder debater a respeito disso, né? Então é isso, pessoal. A atividade é essa. Esse quadro, vocês podem me enviar por e-mail, o e-mail que vocês já sabem, que eu já disponibilizei há várias aulas, né? Então você já tem em mente qual é o e-mail. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer problema, comuniquem-se comigo. Alguns alunos entraram em contato, né? Como o Ian, né? Ian entrou em contato comigo através do Hangout. No caso, vocês conseguem
pelo e-mail mesmo eu consigo entrar online com vocês. Quando eu estou online, no caso lá, eu posso pelo e-mail ver se vocês estão online e conversar diretamente. Em vez de eu enviar um e-mail mesmo, eu converso diretamente. Então, uma forma, se caso vocês tiverem alguma dúvida com relação à nota, vocês podem me perguntar por lá, podem me adicionar por lá. O Hangout é um aplicativo que funciona como se fosse o WhatsApp, só que não precisa de número. Você fala diretamente com a pessoa através do e-mail. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.